passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Bem, meu nome é Vinícius, eu sou discente do curso Engenharia de Biosistemas na Unesp Campus de Tupã e essa é a minha apresentação de defesa de estágio. Bem, eu faço estágio na Agromérica, certo? A Agromérica ela está localizada na cidade de Tupã e a Agromérica é uma empresa agrometalúrgica, onde desenvolve e fabrica máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, em sua grande maioria focados na cultura do amendoim, certo? Então, as máquinas que são fabricadas, elas estão presentes aí em quase toda a cadeia do amendoim, desde o seu plantio, da colheita, do armazenamento e secagem do amendoim e até o beneficiamento que vai ser feito no amendoim. Passando para os valores da empresa, destaco a ética, o respeito, a honestidade, a qualidade no produto e no serviço e também a responsabilidade em cumprir e entregar aquilo que é acordado. Como propósito, contribuir ali com o sucesso e evolução do cliente nos projetos que estão sendo desenvolvidos e também na eficiência que é proposta. Como meta principal, ser a empresa referência do desenvolvimento de projetos e máquinas para manuseio do amendoim, desde o campo, a secagem e o armazenamento. Bem, eu iniciei meu estágio aí no finalzinho de fevereiro, início de março. Lá eu estagio no setor da engenharia e atuo principalmente na estruturação e manutenção da árvore do produto, certo? A gente também chama aí do BOOM, o Bill of Materials de um projeto. Só para eu poder exemplificar e ficar que as pessoas consigam entender, um projeto ele constitui de diversas peças. E essas peças têm processos, tem o material que ele é feito, e quando a gente junta uma peça na outra, ela se torna um conjunto. E juntando de conjunto a conjunto, a gente chega no projeto final. Simples assim, né? Bem, então, eu atuo ali principalmente em toda nessa estruturação que é feito em um projeto, além também de realizar revisões e conferências de desenhos técnicos, desenvolver ali junto algumas peças e os desenhos também, né? E se fosse falar dos principais ferramentas e softwares que a gente acaba utilizando, seria o Inventor, o AutoCAD, que a gente acaba vendo ali na graduação. Também planilhas, né, o Excel, junto com o Macro, e também o Power Query, porque ali é feito a automatização e tratamento de dados que saem da engenharia, certo? Então as coisas são desenvolvidas na engenharia para poder passar a informação adiante. E eu me vejo muito como, lá no meu estágio, eu me vejo muito como um intermédio de informações para os outros setores, certo? Ali rola muita comunicação com os outros setores, principal, como alguns setores como o PCP, custos, almoxerifado, compras, vendas. Então tem muito diálogo, porque existem algumas necessidades que eles acabam precisando da engenharia. E isso tudo acaba passando por mim primeiro, como um setor que acaba rolando muita comunicação. O principal seria o PCP, que é ali onde é feito o plano de produção, né? Plano controle de produção. E basicamente é eles que recebem a grande maioria das informações que saem da engenharia, seja os desenhos técnicos, como vai ser feito a peça, aonde vai ser feito, a usinagem, a quantidade de material necessário para fabricar aquele item, aquele projeto. Então acaba passando tudo por mim. Bem, também tem a questão de vendas, exemplificando uma situação, quando um cliente chega na empresa e ele quer adquirir uma peça de reposição, certo? Muitas vezes existe ali um pouco de dificuldade na identificação na peça, lá na hora das vendas, né? E quem tem essa informação normalmente é a engenharia. Então a gente acaba ali auxiliando ali, mostrando para ele qual peça que é,
e a identificação dele. Um outro software que acaba utilizando muito seria a parte do sistema em si, né, o Proxys, que é ali onde eu realizo o cadastro das peças, o endereçamento e todas as informações ali necessárias para aí sim criar de fato a árvore do produto, cada item que uma máquina é constituída, né? Isso a fim de automatizar, melhorar a eficiência, para que todos os setores tenham a informação necessária para executar suas atividades. Bem, se a gente for relacionar o estágio com a engenharia de biosistemas, a parte da integração de tecnologia e produção agrícola, né, a produção de máquinas agrícolas, aí a gente vê muito na graduação, principalmente máquinas em parte do processo, como é feito cada coisa, um pouco, sabe, do que cada um faz, a partir de dados, então, dados, informações técnicas que são passadas ali. Bem, se eu fosse relacionar com a matéria da graduação, eu diria também que tem uma parte de programação, porque como a gente utiliza macros tanto em softwares CAD, como o Ndesk, no próprio Excel, você tem que ter uma boa noção ali de programação para poder estar atuando ali. E também desenho técnico, claro, né? Porque a matéria de desenho técnico auxiliou bastante ali para eu poder me encaixar ali, pelo menos. Ali eu aprofundei mais o meu conhecimento em desenho técnico e outras informações que eu nem imaginava, mas pelo menos eu estava bem situado ali. Processos, softwares de engenharia, né, como softwares Ndesk, né, AutoCAD, Inventor, e também a questão da prioridade na eficiência, né, reduzir perdas, padronizar processos. Então, qual seria a melhor maneira de ser realizado o corte de uma matéria-prima? Né? Tem esses tipos de distribuições que a gente também acaba fornecendo esse tipo de informação para frente para os outros setores, né? No caso, a produção e o PCP. Bem, da minha experiência pessoal que eu tive ali, eu evolui muito na leitura e interpretação dos desenhos técnicos, como eu tinha comentado. Tipo, todo dia a gente está verificando, revisando alguns desenhos, principalmente de máquinas que saíram fora de linha, né? A gente tem as máquinas padrões e máquinas mais antigas, né? E acontece de um produtor chegar lá e a máquina que ele tem é uma fora de linha, mas a gente continua fornecendo aquela peça para reposição. A parte de como funciona o desenvolvimento de uma máquina, ok? A organização, atenção aos detalhes, pensamento lógico. Então, os problemas eles vão chegando, né? Acontecer alguma situação, os problemas vão chegando e a gente tem que pensar numa maneira de resolver, claro. Então a gente discute, conversa, damos sugestões de possíveis soluções e vamos vendo qual que é o caminho mais viável, né? Pensando sempre nessa parte do custo, do tempo, né? Principalmente a questão do tempo, porque como o amendoim em época de safra, a prioridade na maioria das vezes sempre é o tempo. A importância da comunicação, né, passar a informação de maneira clara e objetiva, de uma maneira que outras pessoas entendam, porque a comunicação dentro do setor da engenharia é mais técnica, né? A gente entende por a gente, só que quando a gente vai conversar com uma pessoa que não tem tanta essa linguagem mais técnica, a gente tem meio que explicar de uma maneira que ela consiga entender, principalmente da minha parte, que eu faço essa ponte entre a engenharia e os outros setores. Bem, também ganhei confiança em resolver problemas técnicos reais. No começo, eu tinha um pouco de receio, sim, em poder fazer algumas coisas ali, porque
conforme o tempo vai passando, você consegue observar o quanto aquilo que você faz pode afetar lá na frente. Porque são todos os setores de mão dada. Para a máquina sair no final, né, para o produto final ser feito, cada um tem que fazer a sua parte. Aprendi a trabalhar com prazos, prioridades e demandas simultâneas, isso tudo tendo que ter organização, comunicação, e também fortaleci o meu interesse em seguir essa carreira na área de projetos e desenvolvimento de equipamentos, que eu acabei aí me apaixonando. É bem interessante, bem legal, entender o porquê das coisas e também sempre tentar é, dar sugestões, né, novas metodologias e ver ali qual que é a maneira mais eficiente e viável. Bem, em questão sobre a minha efetivação, o meu contrato ainda está de pé, meu estágio ele vai até o próximo mês, mas conforme eu fui entregando a documentação, né, que eu já fui adiantando para ficar tudo em ordem, né, entregar tudo adiantado, eu já informei que existe a necessidade da entrega da documentação, e eles viram, né, e tipo, já deram indícios que perguntando as minhas intenções, se eu tinha interesse em continuar, enfim, não existe algo, não está nada concreto, porém existe aí grandes indícios conforme eles foram conversando comigo aí da minha intenção após eu finalizar meu estágio, até mesmo perguntando se eu tinha interesse em continuar. E é isso.